Olá, muito bem-vindos. Obrigada por terem escolhido assistir a esta palestra do CONAPEM, o primeiro Congresso Nacional de Empreendedorismo e Novos Negócios. O meu nome é Lúcia Otero, eu sou educadora corporativa, palestrante, mentora, já atuo há mais de 15 anos na transmissão de conhecimentos, na formação de líderes, formação e aperfeiçoamento de secretárias, assistentes, jovens para o primeiro emprego e também atualmente na área de capacitação para mulheres empreendedoras. E eu quero convidá-los então a acompanhar-me neste assunto que é o empoderamento feminino ou empreendedorismo feminino, que não é uma novidade, mas que agora tomou força e que nós precisamos conhecer um pouquinho desse universo chamado cor-de-rosa, mas que não é tão cor-de-rosa desse jeito, não é? Muito obrigada e vamos seguir. Quando nós falamos de empreendedorismo, feminino, nós estamos colocando a mulher como protagonista. Ela à frente da sua carreira, das suas decisões, daquilo que ela julga importante e também como mentora intelectual. Ela tem capacidade, ela tem atributos, ela tem potencial que muitas vezes ficam adormecidos ou ela exerce esse potencial de uma forma ainda um pouco amadora. Então, se olharmos para o universo de negócios, nós encontraremos muitas mulheres bem-sucedidas em diversos segmentos, em especial na área de beleza e cuidados pessoais, mas também na área de gastronomia. Nós temos executivas bem-sucedidas e pessoas que muitas vezes estão no anonimato, porque estas empresas nas quais elas estão ainda não têm uma projeção dentro do universo do mundo de negócios, mas ela não deixa de ser uma empreendedora. Então, para a mulher, ainda existe um desafio de fazer acontecer, porque ela não foi preparada, geneticamente o DNA da mulher não a condicionou para ser uma negociadora, mas ao longo dos anos e dadas necessidades, ela foi desenvolvendo esse potencial. Então, nós podemos perceber que dentro deste universo, nós temos 45 milhões de empreendedores, baseado em pesquisas da Global Entrepreneurship Monitor de 2014. Eles fizeram este levantamento, essa coleta de dados, e eles nos apresentaram a seguinte informação, que existem 45 milhões de empreendedores, e destes, 22 milhões são mulheres. Então vejam que é um número muito parecido, nós temos uma divisão de gêneros na área de empreendedorismo. E as mulheres cada vez mais vêm assumindo essa posição de protagonista, de estarem à frente, no comando dos negócios. Muitas vezes elas também atuam, mas até há muito pouco tempo elas não apareciam. Elas estavam dentro dos negócios familiares ou substituindo os seus maridos, os seus parceiros, mas não à frente dos negócios. E de uns tempos para cá, nós temos uns 10 anos que essa evolução tem sido bem acentuada e no qual também se pôde medir essa evolução, e nós percebemos que a mulher tem ocupado cada vez mais este espaço. Quando nós falamos de empreendedorismo feminino, é muito importante identificar algumas características, alguns dados reforçam essa importância da mulher. Como que ela começa a empreender? Na verdade, ela começa por necessidade, porque muitas vezes ela é a própria chefe do lar, o companheiro, o marido, tem alguma dificuldade de ser um provedor eficaz para as necessidades do lar, porque a mulher jamais deixa os filhos passarem necessidades, então ela ela identifica que ela pode fazer algo para suprir essa necessidade dos filhos, e também, muitas vezes, porque o companheiro as deixa, então elas ficam sozinhas. E sozinhas, então, elas passam a ser a responsável pela educação e o provimento de todo o lar. Então, se nós olharmos aqui nestes números, mesmo tendo companheiros, 70% delas também participam do pagamento de despesas, o que significa que elas continuam ajudando, rateando despesas. Então, isso não é uma modernidade, não. Isso já acontece desde os antigos tempos. 74% dessas empreendedoras têm filhos, então isso também é um alavancador, um motivador para ela empreender.
Porque a mulher, ela parte do seguinte princípio: o que ela não teve para ela quer proporcionar para os filhos. Então, isso também é uma mola propulsora para que ela busque atuar como empreendedora. 58% delas têm apenas ensino médio. Então, vejam que essa necessidade se dá maior para aquelas que têm apenas o ensino médio, não puderam desenvolver as suas carreiras no ambiente corporativo, mas encontraram nas suas habilidades uma forma de suprir aquelas necessidades. 44% dessas mulheres têm idade entre 25 e 49 anos. Então, elas saem da faculdade ou ainda não concluíram a faculdade e precisam gerar o provimento, o valor, o recurso para manutenção própria, não é? E da sua família. 56% delas têm companheiros. Então, são casadas formalmente ou convivem, não é, com os seus companheiros. Então, elas dividem despesas e têm este amparo, mas também complementam a renda do lar. 49% delas trabalham mais de 8 horas por dia. Então, diferente do que todo mundo imagina, né? Vou ser dona do meu próprio negócio, vou trabalhar o quanto eu quiser. Lê do engano. Assim como na empresa, a gente tem uma jornada de trabalho, mas a empreendedora ou empreendedor, ele se vê envolvido no negócio por muito mais horas. Tem momentos que chega a ser difícil separar o momento social, o momento familiar e o momento de cuidar do negócio, porque você passa a viver, transpirar e respirar o negócio 24 horas por dia. Então, é muito comum se trabalhar mais de 8 horas por dia. 47% delas, além de serem empreendedoras, assumem sozinhas as tarefas domésticas. Então, isso é uma sobrecarga para a mulher, porque além de cuidar do negócio, pensar na gestão, pensar de forma estratégica, ela ainda tem as atividades do lar. Ela não pode delegar e nem delargar, como nós brincamos, né? Que é esquecer aquela atribuição. Ela cuida da manutenção do lar, de enviar os filhos para a escola, de fazer as compras necessárias, de manter a higiene do lar, de fazer todo relacionamento para as festas familiares, que são as mulheres que fazem essa aproximação, não é? Embora muitos homens também façam um bom churrasco, mas a mulher, ela tem mais esse cuidado mesmo. E 37% delas não tiram férias. Olha que dado super importante e preocupante. Por quê? Significa que elas trabalham direto, não é? Porque como não existe um planejamento, elas ainda não estão formalizadas, porque muito dessas empreendedoras ainda não têm uma empresa legal. Elas começam a empreender por necessidade, considerando, né, aquela atividade um negócio, um negocinho, né, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque ela não se regularizou. Então, hoje existe um incentivo por parte do governo, que é a qualificação de MEI, microempreendedor individual, que permite a estas mulheres empreendedoras que vão ter uma faixa até 60 mil reais por ano de terem o seu negócio regularizado. Isso é muito importante, até para que ela possa fazer os recolhimentos devidos e também se planejar melhor. Na sequência, nós vamos verificar, então, quais foram o que levou os alavancadores que levaram essas mulheres a empreender. 49% foi por oportunidade. Então, ao longo dos anos, essa mulher que começou a empreender por necessidade, ela começou a identificar que ela também tinha oportunidade de crescer e desenvolver-se. E isso fez com que ela também buscasse mais uma coisa chamada estudo, capacitação. Nós temos pesquisas que mostram que a mulher, ela desenvolve, ela investe em muito mais anos de estudo do que o homem. E isso fez com que mudasse a condição de necessidade para oportunidade. 44% delas resolveu empreender porque ela tinha vontade de colocar em prática as suas ideias. Então, ela começou a exercitar esse motivo, né, de criar coisas novas, de ser inovadora, a palavra é essa, não é? Então, ela começou a olhar que dentro dos seus talentos, ela também poderia contribuir para a inovação. E 33% investem, começam a empreender com a expectativa de aumentar a sua renda. Então, elas têm uma renda diminuta ou ainda não têm, por serem apenas do lar, né, a chamada profissão do lar, que é aquela mulher que fica em casa para cuidar
da manutenção dos filhos, mas ela também quer ter alguma coisa. Então, ela começa a vislumbrar essa possibilidade. Mas 100% dessas empreendedoras, então unanimidade, diz que elas buscam equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E por que isso? Elas querem estar mais próximas dos filhos, participar da vida escolar, acompanhar quando cada um deles tiver uma necessidade de saúde. Porque para a mulher que trabalha dentro do ambiente corporativo, é muito complicado se ausentar para ir a uma festinha da escola, uma reunião da escola do filho, ou levar o filho ao médico sem se sentir culpada por estar ausente da jornada de trabalho. Já como empreendedora, ela vai poder administrar melhor esse horário. E não só para cuidar do filho e da família, mas para cuidar dela mesma. Porque não é raro nós ouvirmos as mulheres que estão dentro do ambiente corporativo dizerem assim: eu não tenho tempo para mim, sequer para fazer uma consulta médica. Quantas vezes elas marcam, agendam um exame, uma consulta de rotina e acompanhamento e são obrigadas a faltar ou desmarcar porque dentro do ambiente corporativo elas não podem se ausentar. Já como empreendedoras e protagonistas do seu negócio e da sua vida, elas podem administrar melhor isso. Então, ir na escola do filho, ir numa consulta médica e depois estender a sua jornada de trabalho sem prejuízo do seu resultado. Então, 100% delas estão buscando equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E onde que elas estão? A mulher, ela tem uma habilidade natural, e eu digo isso que vem do DNA, não é? De se relacionar com pessoas. Imaginem, por exemplo, as mulheres que moram em fazendas, em lugares afastados. Elas trocam muita informação entre si. Elas se reúnem para costurar, elas se reúnem para fazer receitas, enfim. A mulher tem uma habilidade natural de prestar serviços, de relacionar-se com outras pessoas. E isso está confirmado. Então, 57% dessas mulheres estão na área de serviços, porque elas têm mais habilidade no relacionamento humano. Elas são mais atenciosas, elas gostam de servir, de atender o outro, e nisso elas têm, assim, uma grande vantagem com relação aos homens. Os homens são mais focados, eles estão mais direcionados para atividades técnicas, mas a mulher, ela tem muito mais habilidade no relacionamento. E o mais importante, reforçando o dado que eu disse, ainda no setor de serviços, a cada 10 mulheres, 5 trabalham por conta própria, sem funcionários. Então, ela é a dona do negócio, é o que nós chamamos de equipe. Ela faz tudo, não é? Ela não tem uma equipe, é ela a própria equipe. Então, ela pensa estrategicamente, ela é quem coloca a mão na massa e vai produzir o produto ou serviço, não é? Ela entrega, ela cobra, ela faz tudo. Então, nós ainda vemos muito micronegócios, mas é uma opção, não é? As mulheres podem querer ou não ampliar o seu negócio, crescer e tomar outros espaços e outras áreas. E como elas são? Bom, perguntada a cada uma delas, né, num grupo de mulheres, como é que ela se definia como empreendedora e protagonista da sua vida e do seu próprio negócio? 94% se disseram batalhadoras. E faz muito sentido. A mulher não desiste facilmente de alguma coisa. E como eu disse, está no DNA dela. Porque muitas delas, ao se verem abandonadas pelos seus parceiros, elas vão à luta sim. Elas sabem que vão cuidar bem dos filhos, elas vão dar tudo que os filhos precisam, elas trabalham jornadas duplas. Então, ela tem esse perfil batalhador. Então, ela não vai desistir fácil. 90% se dizem persistentes. E reforço o que eu disse anteriormente. O que é persistir? É buscar outras formas de realizar, não bancar a teimosa e insistir em algo que não dá certo, mas buscar outras formas de se alcançar o objetivo e de fazer com que aquele negócio, empreendimento, aquilo que ela resolveu assumir como empreendedorismo, né, possa dar resultados. 83% delas consideram-se inovadoras. Isso é um aspecto muito bom para ser levado em consideração, porque o que nós precisamos são de ideias inovadoras. Porque, para quem conhece um pouquinho sobre empreendedorismo, nem sempre uma ideia é um bom negócio. Ter uma ideia não significa necessariamente um bom negócio. Mas, se você tem uma ideia inovadora, sim, ela sempre será um bom negócio. Então, as mulheres têm essa característica de inovar. Ela vê alguém fazendo alguma coisa e ela coloca sobre um outro olhar, sobre um novo prisma
e aquilo se torna inovador. 82% delas define-se como boas planejadoras. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque uma mulher que administra uma casa com muitos filhos, marido, compras, organização do lar, leva filho na escola, busca filho na escola, ela tem que ser uma boa planejadora, não é? Ela só precisa melhorar esse planejamento voltado para a área técnica. Mas ela é uma mulher que consegue usar bem o seu tempo, administrar o tempo e todos os recursos disponíveis, porque mulher não desperdiça recursos. 80% delas são cautelosas. Por quê? Elas são avessas a riscos. Elas só se envolvem em algo que tenha fundamento, que seja seguro e que não vá tirar o provimento dos seus filhos. Então, nenhuma mulher vai investir em algo que vá prejudicar o que ela oferece no lar para os filhos. Então, nesse aspecto, elas são muito cautelosas mesmo. E 73% se julgam ousadas. Elas investem em áreas onde as pessoas diriam, não, isso não é para mulheres. Então, nós temos exemplo disso hoje, mulheres conduzindo caminhões, ônibus circulares, mulheres em frentes que você diria assim, isso não é para mulher, mas elas são ousadas o suficiente para entrarem também neste universo. Considerando, então, tudo isso que foi visto, o que é mais positivo e mais proativo nesse âmbito das empreendedoras? Elas têm muitas coisas positivas. Elas, então, são 67% mais organizadas, 56% têm mais flexibilidade, então elas se adaptam às mudanças e às situações adversas. Enquanto um homem fica bravo, às vezes, e não sabe como reagir frente a uma adversidade, a mulher é mais flexível. Ela sempre vai achando um jeito de contornar aquilo e mudar de forma favorável. 42% conseguem trabalhar com controle, 34% com racionalidade, é tirar um pouquinho do emocional. Então, neste aspecto, a gente já começa a ver que a mulher precisa desenvolver-se um pouquinho mais, que é ter um equilíbrio emocional ou um controle emocional mais efetivo. E 30% são mais tolerantes, o que também precisa ser melhorado, porque enquanto ela tem 56% de flexibilidade, de se adaptar, né, às adversidades, ela precisa também melhorar um pouquinho essa tolerância, mas é muito importante, porque os homens têm muito menos tolerância às perdas e ao fracasso, e a mulher consegue trabalhar melhor com isso. Não deu certo hoje, ela vai levantar mais cedo e vai tentar amanhã. Não é assim, meninas? Muito bem. Quando eu penso em trabalho, em oportunidades, eu gosto de remeter às revendedoras e consultoras de beleza, de produtos e cosméticos para a beleza e cuidados da pele e do corpo. E nós temos aqui uma empresa que é a pioneira, que tem mais de 128 anos no mundo e 60 anos de Brasil, que é a Avon. E a Avon, ela tem histórias maravilhosas de mulheres que começaram revendendo os produtos e com aquele valor da revenda puderam construir as suas casas, comprar carros, enviar os seus filhos para a faculdade e melhorar significativamente o poder financeiro e social. Então, isso já mostra que esse empreendedorismo não é novidade, porque se a Avon tem 60 anos no Brasil, essa história de empreender é antiga. Quantas mulheres conseguiram, conquistaram a sua liberdade financeira revendendo produtos? Então veja que maravilhoso quando a gente identifica que existe essa força de trabalho feminina e que ela é importante, ela dá apoio para os seus parceiros, ela permite que os seus filhos estudem, e elas também conquistam bens materiais. Mas acima de tudo isso, sabe o que elas conquistam? Independência financeira, melhora a autoestima, elas se tornam protagonistas da sua história e estão no comando das suas vidas. Elas conseguem fazer melhores escolhas e principalmente investir um pouquinho nelas. Então vejam, no universo da Avon são 6 milhões de revendedoras no mundo. Então 6 milhões de empreendedoras que, formais ou não, porque a revendedora ela ainda não se classifica como MEI, mas ela tem esse direito, ela pode se registrar, fazer os seus recolhimentos para qual é o cuidado que a gente quer que ela tenha? Que ela possa ser elegível para uma aposentadoria. Então é muito importante que ela se regularize, ela passe a fazer os recolhimentos como simples e ela possa mais à frente usufruir
de uma aposentadoria, de um suporte para quando ela decidir parar de trabalhar. E também, junto com a parte de revenda de cosméticos, nós temos uma outra área na qual as mulheres são muito bem-vindas, são as franquias. As franquias que são comandadas, organizadas por mulheres, elas têm um resultado 80% melhor, superior. E elas mostram nessas franquias, não é? Que nas franquias com até 5 anos, são aquelas que já passaram dos 2 primeiros anos de investimento, 40% são executivos que estão à frente desse negócio. Então, mostra que a mulher ela tem uma visão de gestão de negócios e que ela gosta de trabalhar em formatos mais organizados. Diferente do homem que é mais empreendedor de risco, a mulher prefere investir e empreender em áreas nas quais ela tem uma metodologia de trabalho. Então, a franquia, ela permite isso, porque ela fornece dados, ela dá orientações, existe um modelo de negócio a ser seguido e ela também capacita essa mulher, tá? Já em redes com mais de 10 anos, o número cai um pouquinho para 31%, mas não é que cai, não é? Geralmente o marido, quando vê a mulher sendo bem-sucedida no negócio, ele também acaba sendo um bom parceiro para ela e há uma divisão de atribuições e tarefas. Nós temos aqui alguns exemplos de franquias muito procuradas por mulheres, não é? Sendo que a ênfase está ainda para a área de serviços, em especial na área de cosmética, como Ana Pegova, Não Mais Pelos, Casa e Coisas, que são de negócios, Darling, que são produtos de higiene, de vestimenta feminina, e também tem um pouquinho de cosméticas, o projeto da Kumon, que é de ensino, então a área de educação, o Nodera, que é a área de estética, enfim, a mulher sempre se identifica um pouquinho mais neste universo das franquias. E não, a gente não pode deixar de mencionar aquelas mulheres que foram exemplos, são ícones na área do empreendedorismo, não importa se no ambiente corporativo ou não, elas são referências de sucesso. E duas delas que sempre chamam muita atenção é a Maria Luísa Trajano, porque ela saiu de uma condição em que ela nem precisaria trabalhar, ela começou num negócio familiar, ela passou por todas as áreas das lojas, né, da loja de Magazines Luiza, para se tornar então a executiva principal. E o exemplo que ela dá como empreendedora é que ela passou por todas as áreas, ela não assumiu o negócio da empresa sem conhecer todas as dificuldades, todos os desafios de cada departamento do negócio. E hoje, como executiva principal, é uma mulher admirada, convidada para muitos eventos e é um ícone na área de empreendedorismo feminino. Do outro lado, nós temos a Chieko Aoki, que também é uma empresária brasileira, muito bem sucedida, presidente da rede Blue Tree Hotels e também contrariando, não é, todas as perspectivas, ela poderia ter ficado numa zona de conforto, não ter se interessado, mas ela assumiu a rede de hotéis e conduz com maestria. Ela é uma referência na área de excelência de atendimento a clientes. Então, aqui nós temos mulheres de destaque e que muito nos orgulha saber que foram mulheres como nós, que um dia mudaram da sua condição de ficarem como vítimas e passaram a ser protagonistas do seu negócio. Então, tem exemplos maravilhosos a serem seguidos. Junto com elas, nós trazemos mais aqui algumas outras referências de mulheres que começaram os seus negócios e que também hoje são referências, então são consideradas mulheres de alto impacto. Nós temos a Leila Vélez e Zica Assis, da Beleza Natural. Elas resolveram que a mulher que tinha cabelos cacheados precisava de um tratamento diferenciado. Então buscaram desenvolver fórmulas durante mais de 10 anos, pesquisaram até que chegaram a uma fórmula ideal que trata dos cachos da mulher, porque elas não achavam correto todo mundo ter que se submeter ao alisamento, quando tem que se valorizar o cabelo cacheado da mulher brasileira. E essa Beleza Natural, então é o nome da empresa, passou a ser uma referência nessa área de cosmético e cuidados para cabelos cacheados. Nós temos a Alcione Albanese, da FLC,
e ela era da área corporativa, abandonou a área corporativa para trabalhar com lâmpadas. E hoje ela tem a primeira empresa, a número 1, que vende lâmpadas fluorescentes. Ela foi buscar isso na China, quando ainda não era comum no Brasil. Ela identificou essa oportunidade e hoje ela está à frente desta empresa. Temos a Sônia Hess, da Dudalina, que é uma história também super interessante. A avó dela, junto com o marido, que era alfaiate, havia comprado um número maior, um volume maior de tecido, e havia sobrado tecido. E a avó, vendo aquele tecido parado, resolveu desmanchar uma camisa e usar aquele tecido e fazer algumas camisas femininas. E assim começou a marca Dudalina Feminina. Hoje nós temos camisas maravilhosas e quem está à frente desse negócio é a Sônia, que cuida com muito amor desse negócio familiar, que saiu do ambiente doméstico, dentro da casa deles, um quarto com 2 costureiras. Foi ali que iniciou a Dudalina para mulheres. E hoje nós temos a marca Dudalina espalhada pelo Brasil e pelo mundo e uma referência de vestimenta para mulher executiva e bem-sucedida. E temos ainda a Janete Vaz e a Sandra Costa, do Laboratório Sabin, que também foram ousadas, não é? O laboratório é uma área predominantemente masculina, a área química, e elas foram lá e tomaram conta desse negócio. Então, nós temos mulheres de valores, mulheres que se prepararam para estarem à frente desses negócios. Então, o empreendedorismo feminino está cada vez mais consolidado, com personagens ícones que devem ser acompanhados por todas aquelas mulheres que querem empreender. E quero reforçar uma coisa, nada foi fácil para cada uma delas. Elas também tiveram anos de disputa, de acordar muito mais cedo, de redobrar o seu esforço pessoal, de buscar capacitação, porque nenhuma delas estava devidamente capacitada para assumir o negócio, mas elas não desistiram. E isso sim é o empreendedorismo feminino. É quando a mulher identifica a oportunidade, ela valoriza os conhecimentos que ela tem, o talento natural e ela se capacita para estar à frente de um negócio que tem tudo para dar certo. E nós temos aí fortes exemplos de negócios bem-sucedidos comandado por mulheres. E dentro dessa linha, nós temos um exemplo de uma jovem mulher de destaque. E essa jovem mulher é a Manuela Curti. A empresa é Filtros Europa. É interessante porque a Manuela, ela conhecia o negócio da família, mas ela não tinha intenção de atuar dentro do negócio. Mas houve uma situação adversa, o pai dela veio a falecer, e alguém tinha que assumir aquele negócio. Não só o pai, mas outras pessoas da família, não é? Que foram acometidas por um acidente. E ela se viu ali com o negócio, precisava funcionar. E uma moça jovem que está à frente desse negócio, com uma visão inovadora. A Filtros Europa tem crescido, quase todas as casas têm um filtro de água, não é? E quando se fala de filtro de água, se lembra logo de Filtro Europa. E essa moça, Manuela Curti, ela tem uma visão inovadora de gestão, ela foi se preparar, ela se capacitou para estar à frente desse negócio, ela tem dado uma injeção de ânimo, né, porque a jovialidade também permite isso, e um olhar cor-de-rosa, mas um olhar cor-de-rosa maduro, aperfeiçoado. Então, a Manuela é um exemplo muito forte de uma jovem frente a um negócio muito bem sucedido e com uma visão empreendedora muito bem definida. Então, um outro exemplo a ser seguido. Já caminhando para a nossa finalização, nós também temos que identificar o que essa mulher empreendedora precisa superar. Porque, conforme a Ana Fontes, que é uma referência também na área de empreendedorismo feminino, ela está à frente da Rede Mulher Empreendedora, ela diz o seguinte: nós mulheres somos capazes de contar toda a nossa vida para alguém que acabamos de conhecer no ônibus, mas somos incapazes de falar do nosso negócio para essa mesma pessoa. E sabe o que isso significa? A gente não sabe vender. A mulher, ela tem boas ideias, ela é muito habilidosa, não é? No trato com pessoas, na execução, principalmente manual, mas ela tem dificuldade, ela tem vergonha, não é? De vender. Então, essa é uma dificuldade a ser superada pelas mulheres empreendedoras. Aprender a vender e a falar sobre o seu produto de forma destemida, ousada.
Outra dificuldade a ser superada, que a mulher muitas vezes, ela por timidez, por não ter informação, ela tem dificuldade de acesso ao capital, que é buscar os bancos, as incubadoras, onde ela pode buscar apoio para permitir que o negócio dela cresça e prospere. Outra necessidade constante é de capacitação. Não dá para querer gerir um negócio se você não investir em capacitação, que é buscar quais são as tendências, como estão os meus concorrentes. Eu preciso fazer uma leitura permanente do mercado. Eu preciso verificar como a minha empresa está situada na minha região. E quando eu falo de mercado, gente, não é ser o primeiro daquele segmento, é eu me localizar bem na região onde eu atuo e verificar como eu posso melhorar. E eu só consigo isso por meio do ensino, da capacitação. E o que ajudaria também muito uma mulher é ter uma mentora. O processo de mentoria significa escolher um profissional bem-sucedido, que já tenha maturidade e sabedoria profissional para que possa orientar essa jovem empreendedora. Então, existem processos formais de mentoria ou até mentoria informal, é quando você elege alguém da sua confiança, que você vê que é um modelo bem-sucedido, e você vai buscar nesta pessoa orientações para ter mais sucesso no seu negócio. Então, essas são as áreas que as mulheres precisam melhorar para ser melhor sucedidas, terem mais resultados e, acima de tudo, transformar aquele negócio que ela julga pequeno num grande negócio. Lembrando que, quando ela transforma esse negócio, ela também proporciona oportunidades para as pessoas que estão à volta dela. E é isso que nós temos aqui, então. Então, quais são os benefícios de ter uma mulher empreendedora na sociedade? E olha que não é na sociedade empresa, é na sociedade como um todo. Então, o primeiro item é que elas são avessas aos riscos. Elas só entram no negócio quando elas têm segurança, quando elas fazem uma boa validação e elas são menos, arriscam menos. Elas preferem ter mais segurança dentro daquilo que elas resolveram empreender ou ter como negócio. Elas são menos agressivas. Muitas vezes os homens, para negociar ou para se impor, eles são mais agressivos. A mulher não, ela é mais conciliadora. Ela sempre procura entender melhor o outro, se colocar no lugar do outro. Então a mulher tem essa característica de ser mais empática. A mulher cuida mais da família. Então quando ela é empreendedora, ela também se preocupa mais com o bem-estar do lar, com a educação dos filhos, em proporcionar para todos os demais membros da família uma condição melhor de vida. Então, ela sempre vai dar mais oportunidades para a família. Elas também cuidam do entorno. Isso significa que as empresas que estão à volta também vão se beneficiar, a sociedade que está à volta desta mulher vai se beneficiar, porque ela sempre faz tudo pensando em como mais pessoas vão receber os benefícios daquele negócio. Então, ela se preocupa com a cidade, com o bairro, ela se preocupa com a comunidade na qual ela está inserida. Se ela tem, por exemplo, uma vida ativa dentro da igreja, ela se preocupa com a igreja. Se ela está no universo social, ela também se preocupa. Então, ela sempre está envolvida em vários projetos que beneficiam a sociedade como um todo. Elas também cuidam melhor dos seus colaboradores, porque elas são especialistas em gestão de gente, sabiam? A mulher ela tem uma facilidade muito grande de entender o outro, de se colocar na postura dele, de conversar e superar adversidades. Então isso facilita muito essa aproximação com a pessoa que é o colaborador, o empregado, e esse empregado sendo respeitado, ouvido, né? Que a mulher pratica melhor a arte da escutatória, ele também oferece melhores resultados para a empresa e para o negócio. E elas também são melhores negociadoras. Por quê? Elas aprenderam isso com a vida, né? Dentro do DNA delas, como que eu vou conquistar aquilo que eu quero, como que eu vou, que contrapartida que eu posso dar, o que nós vamos fazer para conseguir esse resultado. E por que elas são melhores negociadoras? Porque elas pensam no ganha-ganha. Elas não querem ganhar sozinhas, elas querem que a outra parte também se beneficie. E, não menos importante, ou mais importante de tudo, elas são multitarefas. As mulheres pensam em várias coisas, elas conseguem trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família, enfim, cuidar delas e nunca deixar de passar um bom batom e um rímel. Não é verdade? Então, esses são os benefícios da mulher empreendedora. E este mundo não é tão cor-de-rosa. Ele exige muito sacrifício, renúncia, ele exige preparo.
Ele exige que a mulher, muitas vezes, dedique muito mais horas do seu tempo para que esse negócio possa crescer, mas vale a pena. Porque a mulher, quando ela é bem cuidada, quando ela entende que ela é protagonista, está no comando da vida dela, ela também é uma mulher mais realizada, mais feliz e, portanto, se torna uma mulher, uma muito melhor esposa, mãe, filha, enfim, amiga, em todos os aspectos. Porque uma mulher feliz, ela também é uma mulher mais completa e também se relaciona melhor com todas as demais áreas da sua vida. Quero deixar aqui, recomendado para as mulheres e também para todos os empreendedores, 2 livros excelentes que ajudam muito nesta formação empreendedora. O primeiro deles chama Atitude Empreendedora, da Mara Sampaio, da editora Senac. Ele faz uma analogia, né, uma comparação com a história da Alice no País das Maravilhas. E ele fazendo essa comparação, ele vai mostrando a Alice como empreendedora, quais foram os obstáculos que aconteceram nesse percurso da Alice e hoje, na nossa vida, como isso acontece? Como eu posso superar? Quais são os entendimentos de atitude empreendedora que eu tenho que despertar? E um outro livro muito mais técnico, mas super importante, é O Segredo de Luísa, é do Fernando Dolabella. Ele trata dessa história da Luísa, que resolve empreender, ter o seu negócio, mas ele coloca o passo a passo para você ter um negócio. Então, como abrir a empresa, o que você tem que conhecer como gestora, e no final do livro ele tem lá referências, entidades nas quais você pode buscar apoio, mais informações. Então, leitura recomendada para todos aqueles que querem ser empreendedores, não apenas mulheres, mas também os homens e toda aquela pessoa que quer um dia transformar a sua ideia num bom negócio. Já finalizando, quero ainda deixar alguns endereços de redes de apoio, como o Sebrae, que é um dos órgãos, entidades, que tem essa função de dar apoio e fomentar o empreendedorismo, porque o Sebrae é uma instituição educacional, de fim educacional, que proporciona treinamentos, eles também oferecem mentores, consultores que possam dar apoio ao seu negócio, enfim, várias atividades. Procure o Sebrae da sua região e lá certamente você terá muito apoio para empreender. Tem a Rede Mulher Empreendedora da Ana Fontes, uma excelente fonte de material. Ela também proporciona treinamento, ela tem atividades dentro do próprio espaço dela, de coworking, enfim, uma excelente referência na área de empreendedorismo feminino. Temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é lá que a gente vai buscar recursos do capital. Então, eles fazem uma análise do negócio e para que isso seja possível, você tem que fazer sempre bem a sua lição de casa, que é ter o seu plano de negócios e o Canvas, que é aquele modelo dos 9 blocos, no qual você demonstra como o seu negócio vai evoluir e quem é o seu público-alvo e quais são as suas expectativas. Temos ainda a Academia Starta Empreendedorismo e Inovação, que é do Fernando Dolabella, que também traz muitas informações, cursos e apoio para o empreendedor. Temos ainda o programa MEC, que é o curso de capacitação para mulheres, e neste curso eu também atuo. Eu também faço parte desta formação e nós ministramos esse treinamento mais focado para as mulheres, porque nós identificamos que elas não têm buscado essa capacitação. Então, nós temos este curso, ele está dividido em 8 módulos, junto com 2 outros colegas. Nós desenhamos, nós somos educadores corporativos, um deles é especialista na área de empreendedorismo, e nós temos esse curso formatado para a mulher empreendedora. E nós estamos à disposição de vocês no Facebook. Quero então me despedir de vocês, deixando aqui os meus votos para que todos vocês sejam muito bem-sucedidos na área do empreendedorismo, que principalmente as mulheres procurem se capacitar mais para que sejam melhor sucedidas, que elas busquem apoio, ter uma mentora, um mentor faz toda a diferença na carreira empreendedora, que elas saibam que precisam também conciliar a sua vida profissional e pessoal, tendo mais qualidade de vida, tendo mais tempo para os familiares e, principalmente, acreditando em si, porque está dentro dela toda a capacidade, todo o recurso necessário para ser uma excelente empreendedora.
Eu espero que vocês tenham apreciado este passeio muito rápido, né, dentro do universo do empreendedorismo, porque é uma história de muitas lutas, de muitas conquistas, que demandaria muito mais tempo para nós conversarmos. Mas eu trouxe esse universo e espero que vocês façam um bom proveito. Fico à disposição de todos vocês para mais esclarecimentos e também para informações sobre o curso que eu administro. Meu nome, então, é Lúcia Otero. Você pode me encontrar no e-mail lucia.treinamentocorporativo@gmail.com ou pelo telefone prefixo 11 São Paulo 99954-8520. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e eu espero que você aproveite todas as demais palestras do CONAPEM. Tudo de bom para você, sucesso e abraços!